Olá, estamos aqui para contar a nossa história, a história da Diocese de Umuarama. A Diocese de Umuarama, do Divino Espírito Santo, fundada em 1973, se prepara para celebrar o seu Jubileu de Ouro em 2023. A celebração do Jubileu de Ouro de nossa Diocese é tempo de gratidão e esperança, onde somos convidados a lançar um olhar sobre nossa história e reconhecermos tudo o que aqui nestas terras já foi realizado e, ao mesmo tempo, nos enchermos de esperança para darmos continuidade a essa bela história. Há cerca de 70 anos, nossa região era totalmente coberta por uma grande floresta. E aos poucos os colonizadores foram chegando e loteando as terras que foram vendidas a pequenos colonos. A grande floresta foi sendo substituída por grandes lavouras de café e outras culturas. Com os primeiros pioneiros, chegou também a Cruz de Cristo e sob sua sombra foram celebradas as primeiras missas nestas terras por padres da Congregação da Sagrada Família, que vinham de Piabiru, pois pertencíamos à Diocese de Campo Mourão. A fé dos que aqui chegaram primeiro se materializou por meio da construção de pequenas igrejas em diversas localidades. O primeiro contato meu com esta região, principalmente aqui com a paróquia de Umuarama, foi em 1954, quando eu vim pregar uma novena de São Sebastião. Não conhecia nada daqui, inclusive tinha muito medo daqui porque falavam que era um lugar muito quente e era em janeiro, tempo de muito calor. Eu vim para cá assustado um tanto, mas depois não foi nada disso não, foi um período muito bom. Então a impressão que eu tive é esta, muito assim, sem perspectiva de futuro, porque a gente não pensava nisso, mas achava um lugar bonito, achei um lugar muito bom. Em 1954, Cruzeiro do Oeste se tornou a primeira cidade com uma paróquia criada na região onde hoje está a Diocese de Umuarama. Nela se instalaram os freis capuchinhos, que atendiam diversas cidades. Era uma região grande e o padre que vinha atender era de outra região, era em Piabiru, né? Os primeiros padres que não eram capuchinhos. Nós chegamos em 1954. Em Caraíma, até Pérola e aí daqui para cá, Louvas, né? Louvas, Maria Helena e a outra lá em cima, até essa região toda aí. Chambré, as Tuneiras e Itapejara. Naquele tempo, né, atendiam a região central da Diocese de hoje. Já a região de Cianorte até Rondon foi evangelizada primeiramente pela Congregação dos Padres Claretianos. Inclusive, a paróquia São Pedro de Rondon, criada em 1955. É a segunda mais velha da diocese, seguida pela paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cianorte em 1956. Posteriormente, foram os padres da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, conhecidos como deonianos, que deram continuidade à evangelização na região de Cianorte. Do outro lado da diocese, na região de Autônia, São Jorge do Patrocínio e posteriormente Pérola, foi a Congregação dos Padres de São Tiago que prestaram os primeiros serviços pastorais. A paróquia mais antiga dessa região é a Nossa Senhora de Fátima de Pérola, fundada em 1963. Já na região de Iporã, foram os padres palotinos que marcaram forte presença, atendendo também cidades como Francisco Alves, Perobal e Cafezal do Sul. Padres da Boa Nova, conhecidos como padres portugueses, também ocuparam algumas cidades nesta região. A paróquia Santo Antônio de Iporã, criada em 1961, é a mais velha desta área. Já do outro lado da diocese, Icaraíma também se destaca por ser a primeira paróquia nas margens do Rio Paraná, fundada em 1963. Já a cidade gaúcha, com sua paróquia fundada em 1961, e também Tapira e Nova Olímpia, contaram com os trabalhos dos padres carmelitas no início da colonização. É bom destacar que muitos padres
percorriam a região sobre o lombo de animais ou jipes traçados para enfrentar as longas distâncias e as condições das estradas de chão batido. Os padres visitavam as comunidades a cada mês, semestres ou até mesmo uma vez ao ano. Quando chegavam numa comunidade, visitavam doentes, faziam os batizados, atendiam confissões, realizavam casamentos e rezavam as missas, que até em 1964 eram rezadas em latim. Desta forma, é possível notar que toda a região que pertencia à Diocese de Campo Mourão e posteriormente se tornou a Diocese de Umuarama era basicamente atendida por padres religiosos. Inclusive, outras congregações vieram mais tarde e outras foram embora. As congregações religiosas femininas também chegaram cedo a estas terras. Em Cruzeiro do Oeste e Cianorte foram as Irmãs Filhas da Caridade, vicentinas, e em Umuarama e Iporã, as Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Em Cidade Gaúcha e Itapira estavam as Irmãs da Divina Providência. Também atuaram muito por aqui as Irmãs de São José de Chambéry. E finalmente a nossa diocese foi criada. Após 17 dias de sua nomeação, houve a ordenação episcopal de Dom José na Basílica de São Pedro. Eu fui nomeado bispo no dia 20 de junho de 1973. E já no dia 29 de junho eu fui ordenado a convite do próprio Papa Paulo VI no Vaticano, por ele com mais 9 outros bispos de outros países. Quando eu fui nomeado bispo de Umuarama, o meu sentimento maior é que eu achava que eu não servia para ser bispo. Então eu rezei bastante, fiz novena e no dia que eu acabei a novena, a leitura da missa me dizia: cuide bem do rebanho sobre o qual Deus te colocou como pastor. Eu falei, bom, então acho que é a vontade de Deus, eu dei o meu sim. E então, no dia 16 de setembro de 1973, em missa campal, na frente da Igreja São Francisco de Assis, em Umuarama, Dom José tomou posse como bispo diocesano, consolidando a formação da Diocese Divino Espírito Santo de Umuarama. Uma grande multidão e diversas autoridades eclesiásticas e políticas estiveram presentes no evento. Na minha posse aqui em Umuarama, eu fiquei muito feliz. Veio bastante gente, a praça ali na frente da igreja, a matriz estava repleta. Veio muita gente também de outras dioceses, vieram os bispos de todas as dioceses aqui do Paraná. O meu sentimento quando cheguei aqui e celebrei a primeira missa foi um sentimento assim de alegria, porque Deus me ofereceu assim a oportunidade de conviver, de relacionar bem com todo aquele pessoal e passar assim momentos muito felizes também depois da celebração. Dom José foi acolhido na residência episcopal, recém-construída, a mesma existente até hoje. Na época de sua fundação, a jovem diocese já contava com 23 paróquias, que, conforme já comentamos, até então pertenciam à Diocese de Campo Mourão. Curiosamente, nossa diocese ocupa um espaço geográfico peculiar, pois está na chamada região de Entre Rios, ou seja, é cercada pelas águas do Rio Ivaí, Rio Piquiri e Rio Paraná. Com a criação da nova diocese, a Igreja São Francisco de Assis de Umuarama foi designada como Catedral Provisória para as principais celebrações e eventos religiosos. Assim surgiu a necessidade da construção da primeira Catedral de Umuarama, e esta foi edificada em madeira da demolição da antiga Igreja São Francisco de Assis, ao lado da Casa do Bispo, e serviu durante muitos anos a comunidade local, até que fosse edificada a atual Igreja Catedral. Como já mencionamos anteriormente, os primeiros padres a prestarem serviço espiritual e pastoral em nossa diocese eram de formação religiosa, com a presença de diversas congregações e carismas diferentes.
mas todos empenhados na missão de evangelizar, seguindo as orientações da Diocese de Campo Mourão, a qual pertencíamos. Com a instalação da diocese, o bispo local assumiu responsabilidade sobre os padres e religiosos, bem como o desafio de formar os primeiros padres diocesanos e criar seminários e casas de formação para jovens vocacionados ao sacerdócio. Quando eu cheguei em Umuarama, eu tinha assim uma intenção de não construir seminário, apesar da bula já pedir que todo bispo construa um seminário. Eu vou acompanhar os moços em casa e na hora certa a gente manda para filosofia ou teologia, né? E os primeiros que eu recebi foi na casa episcopal mesmo. E dali eu comecei a enviar para a Diocese de Londrina, que aceitou recebê-los no seminário menor ainda, né? Ou mesmo começando a filosofia. A formação aqui na Diocese começou quando nós inauguramos a primeira parte do Centro Diocesano de Formação. Tínhamos uma ala reservada para o seminário. Então, eu sou o primeiro padre da Diocese de Umuarama. Fiz a minha formação com os franciscanos capuchinhos do Ceará. A minha família já morava aqui no Paraná, na região de Francisco Alves. Eu terminei os estudos e resolvi falar com Dom José, que a diocese era recém-instalada. Me apresentei a Dom José, me ofereci para trabalhar na diocese. Ele me aceitou e fui ordenado no dia 1º de fevereiro de 1975. Portanto, sou o primeiro padre diocesano, isto é, padre da Diocese de Umuarama. Nós éramos colocados nos seminários que os outros bispos aceitavam ou outros religiosos aceitavam. E eu fui para Curitiba com os palotinos. Aí eu fiquei 5 anos fazendo filosofia e depois teologia. E era integrado à diocese. Fui o primeiro padre a ser formado e ordenado na Diocese de Umuarama. Em 1976, 3 anos após a fundação de nossa diocese, começou a funcionar o nosso primeiro seminário, onde o próprio Dom José exerceu a função de reitor. Então eu entrei no seminário no ano de 1978, no seminário Rainha da Paz de Umuarama. Então nós tínhamos o bispo Dom José, que também foi o bispo diocesano, que também foi o nosso formador. Quem dava assistência para nós assim era a irmã dele, a irmã Helena. Corria atrás se fosse algum medicamento, precisasse, alguma roupa, alguma coisa que precisasse no seminário de nossa necessidade, era a irmã dele. Talvez ele saía para visita pastoral, ou talvez para alguma viagem a nível nacional. Na CNBB, ficava aos cuidados da irmã dele. Destacamos também a fundação da Congregação das Irmãs de Cristo Pastor. Foi iniciada em nossa diocese pela orientação de Dom José, no início da década de 80, e muito contribuiu com a evangelização em diversas paróquias e também na mitra diocesana. Em 1999, Dom José recebeu a ajuda de Dom Frederico como bispo coadjutor por 3 anos. Em 8 de maio de 2002, Dom José se tornou bispo emérito, ficando a nossa diocese por vários meses vacante, sob a responsabilidade de Dom Mauro Aparecido dos Santos, de Campo Mourão, como administrador apostólico. Neste período, no dia 5 de outubro de 2002, houve a ordenação dos 6 primeiros diáconos permanentes da nossa diocese. A primeira escola diaconal aconteceu em 1998, em Ponta Grossa, aqui da Diocese de Umuarama, em 6 candidatos. E concluímos a escola em 2002. Fomos ordenados em 5 de outubro de 2002. Em 2002, também foi criada a Escola Diocesana de Teologia para Leigos, Escola de Pastoral João 23. Atualmente, temos também a Escola Teológica Paulo VI em Cianorte. Eis que ganhamos o nosso segundo bispo diocesano. No dia 12 de dezembro de 2002, Dom Vicente Costa foi nomeado como novo bispo da Diocese de Umuarama. Muito carismático com o povo e comunicativo.
Dom Vicente fez um excelente trabalho à frente da diocese por 7 anos, quando foi transferido para a diocese de Jundiaí, no estado de São Paulo. Com sua transferência, Padre Dantas assumiu como administrador diocesano, até que em 12 de fevereiro de 2011, Dom João Mamed Filho foi nomeado como 3º bispo diocesano de Umuarama. Sua chegada trouxe novo ânimo a toda a diocese. Que a gente olhe para trás, medite, pense, quanta coisa vivenciamos nesse tempo. Como a chegada da igreja entre nós, da Bíblia, né, direcionou nossa vida. Graça foi ter vivido essa história. Que bem foi para nós ter vivido essa história. Que bem foi para nós ter sido parte dessa história. Nossa diocese conta hoje com 46 paróquias, 60 padres diocesanos e 15 padres religiosos, 69 diáconos permanentes e a presença de 6 congregações femininas. Temos 3 casas de seminários, um em Umuarama para o propedêutico, outro em Maringá para filosofia e um em Londrina para teologia. E assim, iremos celebrar 50 anos de uma bela história. Tempo de gratidão, tempo de esperança. Deus seja louvado por este tempo de graça. Deus seja louvado pelo nosso povo, pelos nossos padres e nossos bispos, os pioneiros da fé. Deus seja louvado por todos nós que damos continuidade a esta história de fé. Que o Divino Espírito Santo, o nosso padroeiro, continue a nos iluminar. Assim seja. Amém.